Olá pessoal, estamos de volta para mais uma gravação de um vídeo sobre um tema relacionado à psicologia analítica, à psicologia junguiana, ok? Falaremos sobre o nascimento psicológico da criança. Pessoal, segundo Margaret Malley e seus companheiros de pesquisa, Fred Pini e Anne Bergman, diz que o nascimento biológico do homem e o nascimento psicológico do indivíduo não coincidem no tempo. O nascimento biológico é um evento bem delimitado, como sabemos, ele é observável, dramático. No entanto, por outro lado, o nascimento psicológico é um processo intrapsíquico de lento desdobrar, que acontece de formas diferentes com cada uma das crianças, com cada um, não é? O processo de nascimento psicológico do indivíduo é como um processo de separação e individuação. O estabelecimento do sentido de desligamento do mundo real e de relação com esse mundo, especificamente, posso dizer, no tangente às experiências do próprio corpo do sujeito. E a principal representante do mundo como criança, não é? É o experimento. É sabido que qualquer processo intrapsíquico, pessoal, é continuado através do ciclo da vida. Nunca termina, permanece sempre ativo. Novas fases do ciclo da vida enxergam derivativos dos processos mais antigos, ainda em funcionamento. É bom ressaltar, nesse caso, nesse contexto, que as principais aquisições psicológicas do processo de nascimento psicológico do indivíduo ocorrem no período que começa por volta do quarto ou quinto mês de vida do bebê e vai até o 30º ou 36º mês. Pessoal, esse é o período que Margaret denominou como fase de separação e individuação. E como seria o processo de separação e individuação normal? Segundo Margaret Malley, o processo seria normal quando se seguir no período simbiótico de desenvolvimento normal. Isso implica a aquisição pela criança de um funcionamento autônomo. Isso na presença da mãe e com sua disponibilidade emocional. A grande dificuldade nessa caminhada é que a criança continuamente é confrontada com ameaças mínimas de perda de objeto, que pode ocorrer em cada passo do processo de maturação. O processo de separação e individuação normal, ele tem lugar com o estabelecimento de uma prontidão em termos de desenvolvimento independente e também do prazer ligado a esse funcionamento. Em contrapartida, em contraste com situações de separação traumática, como abandono da mãe presente, como mãe ausente, a não inclusão em uma família, quer dizer, até mesmo uma adoção mal sucedida ou tardia em relação ao processo. A separação e individuação da criança ocorrem como dois desenvolvimentos complementares. A separação consiste na saída da criança da fusão simbiótica com a mãe. Segundo as experiências de mais de 7 anos da doutora Margaret. Já a individuação, ela consiste nas aquisições que marcam o momento em que a criança assume as suas próprias características individuais. Trata-se de processos de desenvolvimentos entrelaçados, mas esses processos não são idênticos porque podem reagir de maneira divergente, como por acaso atraso de desenvolvimento ou precocidade, um ou outro. Um exemplo, o desenvolvimento locomotor prematuro que vem a permitir a criança separar-se fisicamente da mãe mais cedo, neste caso pode levar a uma percepção prematura da separação, antes que mecanismos regulares internos, um componente da individuação forneça os meios para suportar essa percepção.
E inversamente, uma mãe, ela quando é onipresente, cerceadora, aquela mãe que eu chamo de mãe devoradora, que interfira com os esforços inatos da criança em direção à individuação, geralmente, pessoal, através da função locomotora autônoma do seu ego, informação, pode retardar o desenvolvimento da consciência, da diferenciação entre o eu e o outro. Apesar do desenvolvimento progressivo, ou mesmo precoce das funções perceptuais, afetivas da criança, cognitivas. Então, quando a criança nasce, a mãe é o tu, o self, o centro do mundo. Quando a mãe interfere dessa forma, compromete o desenvolvimento normal da criança. Nesse caso, pessoal, assume-se na terapia que a origem das desordens se encontra na infância, significando que ela recai sobre os primeiros conflitos da primeira infância. Difícil mesmo é chegar à resposta do tipo de conflitos da primeira infância, quais as feridas estão na base da aflição da criança. Isso é que é difícil. A criança ela precisa continuar o processo de separação e individuação. Fordham foi além de Francis Wilkes, um dos primeiros analistas da escola junguiana, que se dedicaram à análise terapêutica de crianças. Ele afirmou, baseado em suas experiências, que desde o início, a criança é também psicologicamente individual, e não somente um apêndice da psique materna ou paternas. Outro analista junguiano, que trabalhou muitos anos em Israel, em Tel Aviv, é o Erich Neumann, de Tel Aviv. Ele concebeu uma imagem da criança e do seu desenvolvimento no final dos anos 50, que foi sua maior contribuição inovadora, oriunda de muitas experiências em Israel, que consistiu em traçar paralelos entre o primeiro relacionamento da mãe e do bebê, assim como um contínuo processo de desenvolvimento infantil, com mitos entendidos como histórias filogenéticas de termos pré-históricos, e então, assim, interpretá-los em conformidade com isso. A experiência de Eric serviram como uma importante contribuição para o entendimento do simbolismo envolvido no brincar, e é muito relevante para os terapeutas de crianças essa contribuição de Erich Neumann. Pessoal, a enorme contribuição também de Spitz, que verificou que as crianças possuem uma função que ele chamou de sentimento. Isso foi em 1965, que é a função inconsciente, e classificada por Jung, juntamente com a função pensamento, como funções racionais. Esse sentimento, ele age no nível das mais profundas sensibilidades e é experienciado como uma impressão global. Em geral, utiliza principalmente as sensações corporais. Margaret distinguiu 3 principais fases de desenvolvimento da criança: a fase autística, a fase simbiótica e a fase da separação e individuação, que ocorre por volta da idade de 4 anos e até o desenvolvimento de um senso de identidade. Margaret, durante longos períodos de pesquisas junto com sua equipe, verificou que nas primeiras semanas de vida, a criança parece estar em um estado de desorientação alucinatória, primitiva, no qual a necessidade de satisfação parece pertencer à sua própria órbita autística, onipotente e incondicional. Mas Margaret diz que nesse estágio a criança não tem objeto e ela é incapaz de distinguir entre ela própria e o seu cuidador. Margaret chamou de fase autista. A criança parece estar dentro de um casulo de gelo. Por volta do 2º mês de vida, a criança se torna vagamente consciente do objeto
que aí satisfaz suas necessidades, daí começa a fase simbiótica, essa fase que Margaret teve um cuidado precioso de dizer que entendia por simbiose, isso dentro do tema criança nessa fase. Ela diz que simbiose é a onipotente fusão somatopsíquica, alucinatória ou delirante com a representação da mãe. E em particular o delírio de uma fronteira comum entre dois indivíduos, que no caso mãe e bebê, são fisicamente separados. Margaret ressalta a importância da fase simbiótica. Ela diz que as demandas de uma simbiose ótima forem satisfeitas, isso será determinante para o desenvolvimento do bebê. Se a comunicação entre a mãe e o bebê for perturbada, ela pode resultar em uma psicose ou em uma regressão à fase autista. E assim pode levar a um defeito inato que torna impossível a criança adotar um vínculo simbiótico. No entanto, Margaret foi além. Ela observou também o oposto. Algumas crianças têm um talento incomum para extrair do seu ambiente tudo o que elas precisam para o seu desenvolvimento. No tangente ainda à simbiose, essa segunda fase, Margaret usa um conceito originário de biologia no sentido metafórico. Ela diz que a característica essencial da simbiose é a onipotente fusão somatopsíquica, alucinatória ou delirante, como eu falei antes, com a representação da mãe, em particular o delírio de fronteiras, né, entre esses dois seres. Margaret diz que a fase de separação e dos processos de individuação começa por volta do 4º para o 5º mês. Logo depois observa sinais de diferenciação, seguido pela prática por volta do 10º até o 16º mês. Nesse período ocorre o renascimento real da criança como indivíduo, mas é preciso observar as reações da criança aos sinais da mãe, segundo ela, e a alteração do seu comportamento. Nesse contexto é bom ressaltar um dos momentos mais complicados para a criança ocorre por volta do 18º mês de vida, no início da subfase de reaproximação. Com frequência começa um longo período de vulnerabilidade quando falamos em reaproximação. É o período chamado de crise de reaproximação. Nesse período a criança ela constata que os desejos da mãe de modo algum coincidem com os seus próprios desejos. Margaret aponta 3 características decorrentes da individuação que dá suporte à criança viver uma maior distância da mãe sem a presença corporal dela. Pessoal, esse tema é para compreender como o recém-nascido reage a todos esses processos. Eu recorri ao ensinamento do professor Mário Jacob, que ele citou os sistemas motivacionais inatos, conhecidos como instintos ou impulsos dos instintos. Por outro lado, citou também os 5 mecanismos inatos básicos de sobrevivência de Lichtenberg, a partir dos quais as motivações surgem, que já estão ativos, né? Essas motivações inatas já estão ativos no recém-nascido, são sistemas motivacionais baseados, pessoal, na questão necessidade de regulação psíquica, da necessidade fisiológica e psicológica da criança no primeiro momento. Depois vem a necessidade de exploração, de afirmação. E por outro lado, em seguida, a necessidade de reagir aversivamente por meio do antagonismo, do afastamento, ou ambas as formas de reagir. Por último, a necessidade de prazer sensual, de excitação sexual. Nesse contexto, pessoal, é sabido que o ambiente cuidador, ele responde ou falha em responder e dá uma resposta a cada uma das seguintes necessidades. Dessas 5 necessidades
ou motivações básicas. Um exemplo, é importante a interação de olhares entre mãe e bebê no ato da amamentação. A mãe diz algo e o bebê reage por meio de mímicas. Isso é muito importante, de mímicas, gestos. Isso acarreta uma nova reação do lado da mãe. E assim por diante. Daí a necessidade no estabelecimento do contato e que haja uma distância correta até os olhos da mãe. Nesse momento da interação mãe-bebê, a criança será satisfeita pela mãe na sua necessidade fisiológica de nutrição. Por outro lado, a mãe reage baseada na necessidade que pode ser mútua, de formar vínculos e de estabelecer contatos. Mas antes disso, pessoal, foi alertada a mãe pelo sinal de choro do bebê, que pertence à motivação aversiva que mencionei, que é anunciado no desconforto ou fome do bebê. A necessidade de explorar será satisfeita sempre que o bebê colocar a mão na boca. A boca funciona como órgão de exploração do gosto, da temperatura, se o objeto é macio. Necessidade de puro prazer sensual. Essas necessidades sensuais, elas podem ser gratificadas por meio do contato da pele com o seu cuidador. Por outro lado, pessoal, a sede de saber do bebê e por novas coisas, se trata de exploração ou de poder e do ímpeto de ser alguém para ser reconhecido, para ser validado. É como uma afirmação. No caso da impetuosidade, o bebê, dentro de vários sistemas motivacionais, está correlacionada muito fortemente com as tensões que são geradas pelas respectivas frustrações dele, da criança, do bebê. No que diz respeito aos afetos, Mário Jacobi, ele corrobora com Tom Keynes, Tom Keynes foi capaz de diferenciar um grande número de afetos qualitativos diversos. Ele chamou de afetos categóricos. Esses afetos se expressam fisiologicamente na forma de mímica de certos movimentos dos músculos e de certos padrões do sistema nervoso autônomo, alterando assim até mesmo a taxa de pulsação, a velocidade de respiração da criança. Tom Keynes, citado por Mário Jacobi, ele descreveu 9 afetos categóricos, que ele deu o nome, afetos categóricos inatos, 9. Quais sejam? A aflição, que é a expressão de dor, de desespero, tristeza. A raiva, nojo, desprezo, alegria, surpresa, interesse. Os demais afetos inatos é o medo e o afeto da vergonha, que são inatos, mas eles requerem um período maturacional de uns poucos meses antes que se torne invisível. Alguns pensadores da psicologia infantil entendem que haja uma programação de tempo para as primeiras manifestações dos afetos isolados no processo de maturação da criança. No caso, a vergonha e o medo, Jacobi, em 1994, fez uma outra classificação dos afetos, que ele chamou de categorias prazer e desprazer, que constituem uma grande parte dos diversos afetos isolados. Por exemplo, alegria e interesse, ele diz que são prazerosos, que sabemos disso. No caso, tristeza, nojo, desprezo, medo, ficaram na classificação de desprazerosos. Pessoal, ainda nesse contexto, Jung diz que na psicologia do estado de identidade, que precede a consciência do eu, mostra que a criança é graças a seus pais, mas isso não seria possível explicar pela relação de causalidade com os pais. Ele sugere a tese que seria impossível estabelecer que os verdadeiros geradores das crianças não são os pais, mas muito mais seus avós
e bisavós. Enfim, toda a sua árvore genealógica. Jung diz que é essa ascendência genealógica que determina a individualidade da criança de maneira mais eficiente do que propriamente os pais imediatos. Por isso, a verdadeira individualidade psíquica da criança é algo de novo em relação aos pais e não pode ser deduzida da psique deles. Sugere Jung que não apenas o corpo da criança, mas também a alma provém da série de antepassados, no sentido de que ela pode ser distinguida individualmente da alma coletiva da humanidade. Jung diz que a alma infantil, antes da etapa da consciência do eu, de modo algum se acha vazio ou sem conteúdo. Apenas surge a linguagem. Já existe também a consciência, a qual passa a exercer uma repressão interna sobre os fatores coletivos anteriores. Isso por meio dos seus conteúdos da atualidade e por recordações. Jung diz que tais conteúdos coletivos que estejam presentes na criança, que ainda não atingiu a consciência do eu, é fato demonstrado por provas abundantes. Por exemplo, temos uma demonstração objetiva de importância máxima, que são os sonhos ocorridos em crianças de 3 e 4 anos, entre os quais se encontram alguns que em tal grau são mitológicos, repletos de sentido, que qualquer um seria tentado a considerá-los como sonho de adultos, se não fosse contado por uma criança dessa idade. Jung diz que trata-se dos últimos vestígios de uma alma coletiva em desaparecimento e que, ao sonhar, repete eternos conteúdos primordiais da alma da humanidade. Na prática terapêutica, pessoal, observamos que é essa fase que provém os temores infantis, pressentimentos obscuros e não infantis que, ao serem descobertos posteriormente, em etapas posteriores da vida, constitui o fundamento da crença na reencarnação, segundo Jung. Jung diz ainda que foi dessa esfera que nasceram também os conhecimentos e as clarezas que deram origem ao grande provérbio conhecido por todos nós: crianças e loucos dizem a verdade. Jung diz que a alma coletiva está espalhada por toda parte, que ainda está muito próxima da criança pequena. Por isso a criança percebe não apenas os condicionamentos mais profundos dos pais, mas também, em uma abrangência mais extensa, o bem e o mal existente nas profundezas da alma humana. Jung diz que a alma inconsciente da criança possui uma extensão incalculável, da mesma forma, uma idade incalculável. Jung nos ensina que entre os povos primitivos existe uma crença de que a alma da criança é um espírito do antepassado que se encarnou. Por isso, eles declinam de castigar as crianças por ser muito perigoso, por ser uma ofensa ao antepassado. Jung observa que esta crença não é mais do que uma formulação intuitiva dos conceitos expostos. Jung alerta aos terapeutas de crianças que a imensidão pré-consciente da alma infantil desaparece ou continua a existir com ela. Por isso, os vestígios da alma infantil constituem no adulto tanto o que ele tem de melhor como o que tem de pior. São os vestígios, quer dizer, são os vestígios que moldam o espírito diretor oculto de nossos feitos ou fatos importantes, quer estejamos conscientes disso ou não. São esses vestígios da alma humana que fazem um pobre coitado, por exemplo, filho de pai casual, se transformar em um tirano dominador de povos, ou seja, dominador de povos,
Como também pode, e a experiência nos mostra, um exemplo é a elevação de uma filha de mãe voluntária ao esplendor de uma deusa do destino. E o que explica por que ocorre isso é porque por trás de um pai determinado está sempre a figura eterna do pai, e por trás da atuação passageira de uma mãe real se encontra a figura mágica da mãe absoluta. Pessoal, esses arquétipos da alma coletiva, segundo Jung, cujo poder se acha glorificado nas obras imortais da arte ou nas ardentes profissões de fé das religiões, são também as potências que dominam a alma infantil pré-consciente. E certamente, ao serem projetadas, elas conferem aos pais humanos um fascínio que muitas atinge o quase infinito em grandeza. Daí se origina a explicação causal da neurose. Jung diz que a partir do inconsciente emergem novas imagens e tendências que penetram na consciência. São ideias súbitas e impulsos. Jung diz que o inconsciente é como a terra do jardim, da qual brota a consciência. A consciência não se desenvolve a partir de certos começos e não surge logo como algo de completo e acabado. Na pré-consciência, pessoal, da alma infantil, não sabemos em que vão se transformar as ideias súbitas e os impulsos que eu falei, que emergem das novas imagens do inconsciente da criança. É na criança que ocorre esse desenvolvimento da consciência. Nos primeiros anos de vida quase não se verifica consciência alguma, apesar de que já muito cedo seja evidente a existência de processos psíquicos, mas esses processos não estão relacionados com o eu. Não tem um centro e por isso precisa de continuidade, sem a qual não é possível consciência. Pessoal, Jung diz que somente quando a criança começa a dizer eu, é que começa a continuidade da consciência, já perceptível. Por enquanto, ainda são muitas vezes interrompidas. Nesse intervalo também se intercala numerosos períodos de inconsciência. E por último, durante os primeiros anos de vida, percebe-se claramente na criança como a consciência se vai formando por agrupamentos gradual, de fragmentos. Esse processo, pessoal, propriamente, nunca cessa no decurso da vida inteira. Pessoal, é isso que eu tinha que falar sobre a criança e o nascimento psicológico dela, o nascimento psicológico da criança. É tudo.